Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar o trabalho de uma instituição reconhecida mundialmente e também aqui no Brasil, porque ela está enraizada também no Brasil. A Cruz Vermelha Brasileira, que é parte da federação que compõe a Cruz Vermelha Internacional. Nós temos aqui a presidente dessa instituição no Brasil, a doutora Roseli Sampaio, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Então, Beto, o prazer é todo meu de estar aqui hoje, trazendo informações da nossa instituição, nossa Sociedade Nacional de Cruz Vermelha Brasileira. Primeiro nós vamos conhecer que tipo de trabalho é feito, porque aparentemente, como Roseli estava me explicando, a gente só imagina que a Cruz Vermelha atue em situações de guerra, conflitos armados, mas não. Ela tem uma vasta gama de atividades que nem sempre aparecem. Por exemplo, como é que é o trabalho da Cruz Vermelha no Brasil, que não tem se envolvido ultimamente em situações de guerra? Ainda bem, né? Exatamente, ainda bem. A Cruz Vermelha é uma organização bem público, como nós chamamos, né? Ela é uma organização que muitas vezes as pessoas só veem em situação de emergência atuando, mas ela é muito mais, ela trabalha muito mais além de uma situação de emergência. Ela trabalha com prevenção, trabalha com saúde, ela trabalha com educação, ela trabalha com socorro. Então, todas as ações, que são um leque praticamente que a instituição desenvolve, ela está desassociada com a questão da emergência. E as pessoas associam esse momento porque veem na imprensa, veem na mídia uma questão de um desastre e veem logo a instituição. Só que é importante ressaltar, como você mesmo colocou, a Cruz Vermelha ela é muito mais do que uma ação específica de socorro. Ela pode estar atuando em qualquer outra dimensão nessas áreas, como eu coloquei para você. E hoje, no cenário nacional, nós temos 23 filiais atuantes em todo o Brasil, que desenvolvem diversas ações, como, por exemplo, eu posso te citar as nossas escolas de enfermagem, hospitais que existem em algumas unidades também no Brasil, que trabalham na área de saúde, ações voltadas para idosos, trabalhos de prevenção também na área de saúde, com questões, por exemplo, com doenças, epidemias, toda essa área também a instituição trabalha. E na questão também voltada para o socorro propriamente dito, que são as respostas em situações de emergência, sempre em parceria com alguma organização pública, que a Cruz Vermelha é uma organização que ajuda, né, que apoia as políticas públicas no Brasil. Uma organização de bem público. Mas exatamente. Como é uma atividade, essa da Cruz Vermelha, tão vasta, tão diversificada, né? Evidentemente, se há um hospital, se há uma escola de enfermagem, há custos, né? Como é que é feita essa sustentação? Porque é preciso ter algum tipo de sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, que nós sabemos que nem todos são voluntário, pelo contrário, a maioria é voluntariado. Exatamente, ela é uma organização voluntária, a grande parte, a começar pela própria diretoria. Todas as nossas filiais, assim como a sede nacional, ela é composta por pessoas voluntárias. Nós temos um conselho todo voluntário, mas ela precisa também pagar algumas contas, né? Então, Claro. Ela precisa de uma sustentabilidade que hoje é feita através de cursos. A instituição ela promove cursos que o nosso carro-chefe seria, no caso, o primeiro socorro. Ela atua muito na área de primeiro socorro, em toda parte do mundo todo é o carro-chefe da instituição e no Brasil não seria diferente. Então, nós trabalhamos com vários cursos, cuidadores de idosos, primeiros socorros, drenagem linfática, uma série de cursos livres que dão essa sustentabilidade para a instituição. Uma outra forma também são as doações espontâneas de empresas, de pessoas, de organizações que atuam, ajudam, apoiam a Cruz Vermelha Brasileira nesse cenário nacional e internacional também. Praticamente, ela vive de doações espontâneas e desses serviços, prestação de serviços que ela faz através dos cursos. Eu vou colocar um cenário aqui para que você possa explicar aos telespectadores que se refere àqueles lugares, aquelas localidades, aquelas comunidades de difícil acesso, por exemplo, do Estado em geral. Não chega não apenas a ambulância, mas não chega o caminhão do lixo, não chega o correio. No Rio de Janeiro, para citar um exemplo, havia um conjunto de localidades e comunidades que eram de difícil acesso para o poder público.
Com as UPPs isso se alterou um pouco, ambulâncias chegavam. Nessas regiões, como a Cruz Vermelha atua? Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido, começou em 2008, especificamente no Rio de Janeiro, nas áreas de alto índice de violência. São comunidades específicas onde nós treinamos voluntários, não só na questão específica de primeiros socorros, mas inclusive no acesso mais seguro. Eles têm treinamento para entrar nessas comunidades, porque são comunidades que as pessoas, em algum momento, elas podem ter que evacuar a área, sair em momentos... subitamente. Exatamente, extremos. E elas são preparadas e levam a informação para a comunidade. Elas criam, naquele ambiente de comunidade, pessoas que ficam habilitadas a prestar primeiros socorros em situação de emergência. É um projeto chamado Primeiro Socorro Comunitário e atualmente nós começamos em 7 comunidades. Dessas 7, algumas já foram pacificadas, então, na verdade, o trabalho da instituição ele perde um pouco o objetivo e hoje ela continua em 3 comunidades que ainda não são pacificadas. A ideia, na verdade, é levar para essas pessoas uma capacitação para que elas possam dar atendimento à população em qualquer situação de emergência, de socorro, até o socorro especializado chegar, ou até as pessoas conseguirem conduzir essa vítima a um hospital especializado ou uma outra unidade de saúde. Então, nossos voluntários, eles vão até a comunidade, preparam a população com cursos de primeiros socorros, completamente gratuito, e essas pessoas ficam aptas a prestar esse atendimento numa situação de emergência. Uma informação importante a ser dada, qual é o perfil que o voluntário da Cruz Vermelha deve ter? Eu sei que você começou como voluntária na área de comunicação, a nossa colega jornalista, e galgou todos os postos, né, pela informação que eu tenho, até chegar à presidência. Mas qual é o perfil que se espera de um voluntário? Isso também é alguma coisa que a gente gosta de colocar, de esclarecer, porque as pessoas associam muito a questão da Cruz Vermelha ser uma organização estritamente da área de saúde, o que não é verdade. A Cruz Vermelha, ela recebe qualquer pessoa que queira fazer parte desse quadro de voluntariado. E o perfil que nós esperamos hoje no voluntário é que ele tenha tempo para ajudar na proposta da instituição, que ele seja comprometido e que ele possa ter disponibilidade de ir até a instituição, fazer um treinamento básico, que nós chamamos de curso de formação básica institucional, onde ele vai conhecer um pouco do trabalho da instituição, a sua história, as suas ações. E nesse momento ele vai estar se identificando com aquilo que ele gostaria de atuar, onde ele gostaria de estar contribuindo com a sua capacidade, independente se da área de saúde ou qualquer outra área. E aí então, a partir desse curso, ele faz o cadastro e ele passa a ser um voluntário pronto para atuar pela instituição naquela ideia, naquele foco onde ele escolher. Por exemplo, com o advento das novas tecnologias, a internet, então aumenta a gama de possibilidades de alguém que queira, né, ter esse desejo de dedicar o seu tempo. Claro, é importante também ressaltar... O que pode ser feito, por exemplo? Alguém que tem tempo, está em casa, gosta de estar na internet e quer ajudar. É importante ressaltar que o voluntário ele não precisa estar dentro da instituição para fazer uma ação voluntária. Ele pode estar na própria casa dele, usando a internet, ajudando a fazer uma tradução, ajudando a fazer... qualquer ação da instituição que possa atualizar um site, fazer alguma coisa referente a fotografias, depende muito da capacidade de cada um do voluntário. Mas um outro exemplo que eu posso dar é a questão do médico. O médico ele pode voluntariamente ser voluntário da instituição, cedendo algumas consultas médicas no seu consultório para alguém que a instituição possa indicar para precisar, que seja necessário, passar por aquela consulta. Um laboratório pode voluntariamente ceder algum momento para fazer alguns exames para pessoas que a instituição vier a indicar que precisa daquele exame. Então, existem várias formas das pessoas serem voluntárias numa instituição como Cruz Vermelha Brasileira. Muito bem. Embora vocês não deixem de deixar muito claro, frisem a importância de que são uma entidade sem nenhuma
conotação política, evidentemente. Isso não significa se relacionar com instituições como o Congresso. E eu sei que há uma originalidade no caso da Cruz Vermelha Brasileira, porque já construiu uma base parlamentar, né, aqui no Brasil, e que é um modelo que está sendo até observado com bons olhos pelo conjunto da Cruz Vermelha Internacional. O que essa base parlamentar pode ajudar na ação da Cruz Vermelha? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria colocar para você que a Cruz Vermelha ela atua baseada em 7 princípios fundamentais. E 2 desses princípios dizem respeito à neutralidade e à imparcialidade da instituição. E baseado nesse trabalho, né, dos princípios fundamentais, ela vem hoje trabalhando com uma frente, ela tem o apoio de uma frente parlamentar de deputados federais de vários partidos. Então, essas pessoas elas se unem em volta e focada num único objetivo, que é a missão da instituição de atenuar o sofrimento humano. Então, essa frente hoje parlamentar que nós temos na Câmara de Deputados, com os deputados federais, são pessoas que vêm interessadas em ajudar a instituição. Hoje nós temos cerca de 250 deputados envolvidos nesse processo. Mas a meta é que chegar ao Senado também. Né? Exatamente. E a ideia é que a gente possa convidar também os senadores e transformar essa nossa frente parlamentar de deputados em uma frente mista, onde tenha a participação maior, mais efetiva de outras pessoas que possam contribuir também para as ações que vêm sendo desenvolvidas. Certamente a convocação será aceita. Ah, por favor. Seria excelente. Evidentemente, assim, no que tange ao trabalho legislativo, né, porque a própria Cruz Vermelha em cada país, como é o caso brasileiro, nasceu por meio de uma aprovação legal, né? Ela tem que ter um fundamento que se expressa em que a instituição seja reconhecida pelos poderes, entre eles o legislativo. Né? Exatamente. O que mais pode ser feito em termos de leis que venham a viabilizar, fortalecer e expandir o trabalho da Cruz Vermelha no Brasil? Então, hoje nós estamos trabalhando muito num projeto que já é uma lei que existe, que ajuda na sustentabilidade da instituição. E hoje é uma lei de loterias, que no passado era loteria esportiva, e hoje nós temos esse projeto para transformar agregar outras loterias nesse projeto, para que possa aumentar um pouco essa renda, melhorar a questão da sustentabilidade e também promover mais projetos, mais ações pela instituição, possa aumentar essa questão também. E essa lei, ela hoje já foi aprovada pelo Senado, ela está tramitando na Câmara dos Deputados, e nós esperamos que as pessoas possam se sensibilizar com essa questão e ajudar a instituição nesse sentido também, porque seria uma lei que seria muito bem-vinda e ajudaria bastante nos trabalhos, nas ações da Cruz Vermelha. Agora, nós somos uma instituição que ela existe por decreto, como você mesmo colocou. Inclusive, isso é uma exigência, porque a Cruz Vermelha Brasileira ela é parte de um movimento internacional, e para se criar uma Cruz Vermelha num país, tem que se ter um decreto federal que aprove a instituição, a existência, que crie a Cruz Vermelha. E, a partir daí, existem várias outras leis que vão ajudando a instituição. Existem leis que disciplinam o uso do símbolo, né? Como a gente estava conversando, existe o símbolo da instituição. É um símbolo que poucas pessoas sabem, mas ele é a inversão da bandeira suíça, em homenagem ao fundador. O fundador era suíço. E muitas ela nasceu na Suíça. Exatamente. A origem dela é na Suíça. Em homenagem aos fundadores, se inverteu a bandeira para criar o símbolo da Cruz Vermelha. E essa lei que regula o símbolo da instituição é mais uma lei que veio a somar para que a instituição seja uma instituição de visibilidade, que tenha a sua neutralidade, a sua imparcialidade, possa, com o seu símbolo também, entrar, como a gente faz os trabalhos em comunidades de alto risco de violência. Então, o fortalecimento dessas leis, a criação desses decretos que ajudam a instituição, só fortalece ainda mais os trabalhos que ela vem desenvolvendo à frente, à medida do que ela vai avançando nesse processo. Nós costumamos sempre ver o trabalho da Cruz Vermelha em
situações de guerra, conflitos armados, guerra civil, guerra entre países, né? Onde desponta uma atividade humanitária de socorro muito importante. O caso brasileiro não é assim, não tem sido, a gente já falou sobre isso, mas é como se fosse, porque se nós olharmos as estatísticas de homicídio no Brasil, é como se houvesse algum tipo de guerra aqui, né? Estamos à beira dos 50 mil, mais homicídios e situações de muita violência, os indicadores de violência muito elevados. Diante de uma situação como essa, já que tem um caráter preventivo também, educativo, como é que atuaria a Cruz Vermelha já em situações, em países como o Brasil, onde há indicadores de violência tão alarmantes? Uma das propostas da Federação Internacional, através de um documento que é uma diretriz de planejamento de ações no mundo todo, é exatamente o trabalho na violência. E esse trabalho, nós chamamos de Estratégia 2020, né, que é o nome desse documento, esse trabalho de violência, ele é um leque muito aberto, porque trabalha-se a violência nas escolas, a violência no trânsito, a violência doméstica. E a Cruz Vermelha hoje, ela tem uma visão, um trabalho já de prevenção quanto a isso. Tá? No Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, já se faz um trabalho com jovens. E sempre, todo trabalho, todo envolvimento que a gente tem com os jovens, a gente já trabalha a questão da violência. No Rio de Janeiro, especificamente, nós fazemos um trabalho com apoio do Comitê Internacional, que são a parte que envolve, na própria escola, que tem uma comunidade de violência em torno, se faz um trabalho de ajuda humanitária, que é para as pessoas de entorno da própria escola, já vem aquela escola com um trabalho importante dentro daquela comunidade. Deixa eu te explicar melhor. Abrindo espaços humanitários, que é o nome do projeto. Então, se trabalha os educadores daquela escola para que eles possam passar para as crianças as diretrizes de uma organização internacional como Cruz Vermelha, para que eles possam levar para dentro da sua casa aquela filosofia de que a paz é necessária. Então, todo esse trabalho é feito através das crianças já ainda pequenas, com a intenção de que quando ele vir a ser um jovem, ele já tem uma formação melhor do que aquela que a gente sabe que sem essa contribuição é mais difícil. Então, a questão do trânsito também, nós temos alguns projetos que já iniciaram para fazer o trabalho de violência, inclusive é um projeto que está vindo de uma outra Sociedade Nacional de Cruz Vermelha, que é a Cruz Vermelha Colombiana. Tem a Cruz Vermelha Canadense também, que tem modelos excelentes de projetos de violência, de trânsito. Então, a gente não inventa muita coisa, né? Porque as coisas já existem. Então, nós pegamos esses projetos, transformamos de acordo com as nossas necessidades locais e vamos desenvolvendo no nosso estado, no nosso país também. Já que em toda essa descrição, que deve estar estimulando muita gente, muitas pessoas que estão nos assistindo agora devem estar querendo se colocar como voluntário, como é a forma das pessoas entrarem em contato com as Cruz Vermelha? Um site para que isso exatamente. aconteça. Nós temos o nosso site nacional, que é o www.cvb.org.br. E temos também os sites das filiais. Através desse site nacional, aqueles que estão nos ouvindo podem acessar também sites de outros estados. Então, existem os links e eles, por exemplo, as pessoas que moram em outros estados, elas podem também acessar e tentar, né, através do site. Mas por meio desse central, exatamente, desse site dado, ele consegue acessar os demais sites das outras filiais de Cruz Vermelha em nível nacional. Nós já estamos terminando aqui, mas fica uma perguntinha para uma resposta bem telegráfica, né, já que a questão estamos no meio de comunicação e tantas atividades são feitas, a informação é algo muito poderoso para ajudar na prevenção, na paz, na construção de uma consciência humanitária, né? Será que a Cruz Vermelha não deveria também ter uma espécie de televisão, uma rádio para ela? Nossa, ou programas assim? Seria excelente. Eu acho que esse é o nosso sonho de consumo, né? Porque às vezes a gente perde algumas oportunidades em função um exemplo muito claro disso. A Cruz Vermelha, numa situação de emergência, ela atua e a mídia está ali presente, mostrando o trabalho. E muitas vezes o trabalho continua,
mas sai da mídia, as pessoas acham que a Cruz Vermelha não está mais trabalhando. Então, muitas vezes, deixam de contribuir de alguma forma, até mesmo com um trabalho voluntário, porque acham que a Cruz Vermelha não está mais atuando naquele momento. Então, uma emissora, alguém... Um programa que pudesse mostrar a continuidade do trabalho da instituição seria muito importante para a gente. Quem sabe os legisladores não podem ajudar nisso. É verdade, né? Bom, contamos com isso. Estamos chegando ao final do nosso programa Cidadania por hoje. Nós queríamos agradecer a presença aqui da Roseli Sampaio, que é presidente da Cruz Vermelha Brasileira. Agradecer pelas suas explicações. Estaremos sempre de portas abertas, porque o trabalho merece, precisa ser bem divulgado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo todas essas informações importantes e convido todos vocês para vir fazer parte da nossa organização também. Bom, e para vocês de casa que nos acompanharam, nosso muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem entrar em contato com a nossa produção para dar sugestões, dicas ou fazer críticas ao nosso trabalho, por que não? Olha aí uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11, 0800 61 22 11. Ou se quiserem um site, uma forma de baixar e copiar este ou outros programas da TV Senado, está na sua telinha também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.